Os mistérios espirituais que envolvem Maria Madalena e Santa Sara Kali e como esses mistérios vão te ajudar nas suas relações amorosas, de trabalho, com o seu financeiro, com os seus pais, com os seus filhos. Quinto Portal Madalena. O portal que fala sobre o poder da escravidão do corpo físico. E aqui nós trazemos duas vertentes muito importantes desse portal. A primeira coisa que esse portal traz para a gente, como consciência, é o apego à matéria e você ficar tão fixada nessa matéria, nesse seu corpo físico, e que só isso que existe, que você acaba acreditando e esquecendo que existe a alma. Você acaba acreditando tanto no corpo físico e na matéria que você se esquece da parte espiritual, da sua alma, que é o que realmente importa. Ao mesmo tempo, ele traz um outro lembrete, que quando você está num despertar espiritual e você está ali querendo aproveitar ao máximo as vertentes da espiritualidade, conhecendo tudo, e você começa a descobrir a delícia que é estar em meditação, estar respirando e se conhecendo e acessando informações da espiritualidade, se esquecer de que você está no corpo físico. Então, a gente tem dois grandes alertas. Ficar totalmente fixado apenas no corpo físico e na matéria. E se esquecer desse corpo físico, porque sim, você está encarnada. E essa é uma experiência necessária que você escolheu. Inclusive, existem vertentes da espiritualidade que apontam que é como se fosse passar num concurso público mais difícil do planeta, você ter a oportunidade de reencarnar. Muitos espíritos estão se planejando e batalhando para ter essa oportunidade. Também existem outras vertentes, eu gosto de ir trazendo vertentes diferentes para que a gente também comece a pegar o que faz sentido para a gente, comece a questionar coisas que a gente tinha como verdades fixas. Esse é um grande objetivo aqui dentro do Portal Madalena. E só para contextualizar esse portal, se você está chegando aqui no Portal Madalena, direto no quinto portal, pela primeira vez me conhecendo, eu sou Viviane Lambert, sou sacerdotisa do Sagrado Feminino, trago, através da reprogramação afetiva sistêmica, que a gente traz, conceitos da constelação familiar, da apometria, e todo esse caminho que Maria Madalena nos traz para a travessia da alma, para que essa alma possa atravessar esses portais e chegar na sua ascensão, eu uno tudo isso no meu trabalho com mulheres, para justamente ajudar essas mulheres a se desfazerem das heranças emocionais que pesam, esgotam, que fazem com que essas mulheres, por exemplo, tenham um relacionamento que elas não estejam satisfeitas e felizes nesse relacionamento, ou ainda que elas não tenham um relacionamento porque elas estão sempre atraindo o mesmo tipo de parceiro. Os problemas relacionais. Algumas mulheres também chegam a mim não só olhando para a relação amorosa, mas para a relação com seus pais, com seus filhos, com o seu trabalho, com o seu financeiro. E no final das contas, todas as relações que você vive, principalmente aquela que está se apresentando como um desafio para você, ela está fazendo o papel de um chamado para que você olhe para dentro e trabalhe a sua relação com você. Dito isso, estamos aqui no quinto Portal Madalena, que eu vou trabalhando os 7 climas que Maria Madalena traz no seu evangelho e que no livro Maria Madalena Revelada são ainda mais aprofundados. Então, essas são as fontes principais, além de todos os evangelhos apócrifos, os meus estudos na Irmandade das Rosas e as minhas canalizações também, o que a espiritualidade vem me trazendo através das minhas conexões. Hoje, inclusive, estou aqui nesse vídeo estreando pela primeira vez usando o meu rosário da Irmandade das Rosas, que eu mesma confeccionei, no tempo que ele deveria chegar e nessa força de Maria Madalena. Então, todo dia 22 aqui no canal, eu posto o vídeo do Portal Madalena. No dia 22 de julho, a gente chega no 7º portal, completando um ano de canal, que começou justamente no dia dela. E isso não foi uma coincidência. Aí você pode estar falando assim, mas esse vídeo foi lançado agora, e a gente está no dia 24 de maio, não no dia 22. Maria Madalena, será que ela vai ficar chateada de, ao invés de eu ter postado
o vídeo do 5º portal dela, no dia 22, como era o que estava sendo feito e pedido até agora, ter postado no dia 24, que é dia de Santa Sara Calha, que confusão é essa? Que rolê é esse? Pode ser que você já seja uma sacerdotisa também, já seja, assim, muito experiente nesse campo da espiritualidade e você já entenda bastante do que eu tô falando, mas é sempre bom ouvir mais e ouvir vertentes que talvez você ainda não tenha ouvido. Maria Madalena e Santa Sara são completamente conectadas, espiritualmente falando, e historicamente falando também. Por isso que nesse mês eu não senti e não rolou mesmo, não foi energético, não foi fluido trazer o Portal Madalena no dia 22. E sim, ele passou para o dia 24. Eu comecei o meu trabalho mais profundamente, desenvolvendo a minha mediunidade, há mais de 3 anos, dentro da espiritualidade cigana. E Santa Sara Calha é a padroeira do povo cigano, dentro da etnia dos ciganos, que não é a mesma coisa, os ciganos que são ciganos de sangue, a etnia cigana, e os ciganos espirituais. Os ciganos étnicos, muitos deles têm Santa Sara Calha como sua padroeira. E isso tem a ver com a história dela, que se mistura com a história de Maria Madalena. No dia 24 de maio, na cidade de Santa Maria de la Mer, e um dia vocês me verão lá. Anotem isso aí. Um dia eu estarei lá, nesse dia, participando desse evento. Ciganos e não ciganos, mas pessoas do mundo inteiro que também têm essa conexão com Santa Sara, se dirigem para essa cidade e tem toda uma procissão, um ritual no mar, saudando e honrando essa presença maravilhosa de Santa Sara. Nós temos, então, esse olhar. Ciganos étnicos não necessariamente são devotos de Santa Sara. Existem ciganos que são evangélicos, muçulmanos, ateus. Então, existe uma grande parte que é, mas nem todos, não vamos confundir. Isso falando dos ciganos étnicos. Já dentro da espiritualidade cigana, que nem todos os ciganos étnicos seguem, acreditam, cultuam, essa falange espiritual, que é até relativamente recente, que começou a aparecer e se apresentar dentro dos centros de Umbanda, e muitas vezes elas se expandiam para um culto próprio, com os seus próprios estudos e aprofundamentos, nos ciganos do astral, eu até hoje não conheci um cigano do astral que não tivesse essa conexão com Santa Sara. Acredito eu que dentro da espiritualidade cigana, Santa Sara já seja uma unanimidade. E ela é uma santa dentro da Igreja Católica, mas não 100% reconhecida. E a história dela é muito misteriosa. Eu acredito que até o fato de terem tantos mistérios relacionados a Santa Sara fazem justamente com que abra-se, né, vamos dizer assim, precedente para muitas especulações, mas também para que a gente se abra ao mistério. Acho que a maior mensagem que esses mistérios nos trazem é: se abra ao mistério. E além de você se abrir ao mistério, que você também possa, através da tua conexão com Santa Sara, com a espiritualidade cigana, com Maria Madalena, que também tem tudo a ver com a espiritualidade cigana, você vai se conectando e trabalhando em si os seus próprios mistérios. Historicamente falando, nós temos vertentes que falam e conectam Maria Madalena com Santa Sara, como o gnosticismo, que estuda, não é uma religião, mas é um estudo aprofundado desses documentos históricos, dos evangelhos apócrifos e outros livros que falam da gnose e conversam com essa relação de Maria Madalena com Santa Sara. Nós temos também a Cabala, que fala sobre isso. E existem algumas vertentes. Eu vou colocar aqui 3 possibilidades que as pessoas que olham para essa história, para essa conexão delas, nos trazem. Então, a primeira delas, Maria Madalena e Sara eram muito próximas e a fama de Sara vem dessa parte da história que é igual em todas as versões, tá? E as 3 Marias, Maria Madalena, com mais 2 Marias, mais
outros discípulos de Jesus que também estavam ali com elas, foram, junto com Sara, foram jogados ao mar, num barco, sem remo, sem suprimentos, para morrer. Sara, com sua fé e sua força espiritual, fez muitas e muitas e muitas orações e eles conseguiram chegar em terra firme milagrosamente. Essa é a história concomitante de todos. A questão é, quem era Sara com relação a Maria Madalena? Algumas vertentes dizem que Sara era muito próxima a Maria Madalena, estava acompanhando Maria Madalena estaria grávida, e que Sara, inclusive, teria sido parteira de Maria Madalena, e estava ajudando Maria Madalena a proteger essa criança, que seria filha de Jesus. E aí tem essa vertente da história, que eu já ouvi vertente da Cabala falando sobre isso, que Maria Madalena estaria grávida de Efraim, e Sara seria esse suporte para ela. Sara tem uma ligação muito íntima com essa questão das grávidas, das gestantes. Então, uma mulher que deseja engravidar, está com dificuldade, Santa Sara já tem muitas mulheres que fazem novena para Santa Sara, rezos para Santa Sara e conseguem conquistar essa graça. E isso ela vem fazendo desde que ela chegou lá em Santa Maria de la Mer. Uma outra vertente conta que Sara, e aí essa história se divide em 2 pedacinhos, era o ser que estava na barriga de Maria Madalena. Mas isso é um pouco controverso, porque atribui-se que Sara chegou já adulta, né, ali jovem, mas já nascida, junto com Maria e fez essas orações e tudo mais. Outra vertente é que ela é filha de Maria Madalena com Jesus e que ela veio com a mãe, né, ela foi jogada no mar com a mãe. E que, sendo assim, se Maria Madalena estava grávida de Efraim, que é uma das vertentes históricas que são faladas, Maria Madalena seria o próprio Santo Graal, que é o cálice sagrado. Se Maria Madalena é mãe de Sara, Sara é o próprio Santo Graal, que é a filha que traz a linhagem de Maria Madalena, dá continuidade à linhagem de Maria Madalena e Jesus. O que é 100% verdade? O que não é? A gente não tem como afirmar 100%. Então, isso vai começar a permear o campo das crenças. Umas pessoas vão acreditar na parte da Cabala, outras pessoas vão acreditar que Sara foi parteira de Maria Madalena, outras pessoas vão acreditar que Sara é filha de Maria Madalena e Jesus. Mas, independente do que você escolha acreditar, o que eu quero chamar a atenção aqui é pela conexão profunda dessas 2 grandes deusas do sagrado feminino. Enquanto Maria Madalena já é tudo que vem sendo falado aqui há todo esse tempo, que traz o caminho da alma rumo à sua ascensão, que é a apóstola de Jesus mais próxima dele e que sofreu um apagamento histórico-espiritual ao longo de séculos e séculos e milênios, justamente porque ela trazia o principal fator que contribuiu para o apagamento de Maria Madalena foi o fato de que Maria Madalena não trazia uma verdade sobre um templo e sobre a salvação estar fora, nem no próprio Jesus, nem nela mesma, mas sim a salvação da alma, o caminho de ascensão da alma está dentro de você. E isso ela traz como conhecimentos que o próprio Jesus compartilhou com ela. Ela era extremamente inteligente e próxima dele. Inclusive, existe essa história deles serem um casal. E ela era aquela que mais compreendia o que ele conseguia, o que ele trazia, a que mais perguntava, e que isso, você imagina, se hoje a gente tem machismo, você imagina há mais de 2000 anos atrás, como isso era difícil, uma mulher que não tinha direito de ler, escrever, estudar, ser letrada e ter um alto cargo dentro desse lugar de Jesus. Então, os próprios apóstolos, principalmente Pedro, questionava e tinha muito ciúme disso. Então, nesse caminho que Maria Madalena nos deixa, a gente chega nesse 5º portal que fala sobre essa questão do corpo e que para nós mulheres
nascer num corpo feminino, encarnar num corpo feminino, traz tanta coisa tão diferente. Eu, além de terapeuta, também sou enfermeira, eu atuo ainda hoje dentro da enfermagem numa maternidade, e eu consigo ver claramente a diferença de como se olha para um menino quando ele acaba de nascer, e como se olha para uma menina quando ela acaba de nascer. Tudo que aquele pai, que aquela mãe criam de expectativa e de construção social e de narrativa para aquela menina. E isso vai ser muito permeado também pelo sistema de crenças desse pai e dessa mãe, pelo contexto social que essa criança nasceu. Se essa menina nasce de uma mãe solo, que foi abandonada na gravidez, e que de uma avó, e de toda essa ancestralidade. Então, todas essas histórias, e vem permeando esse campo feminino, e esse corpo, que ele já começa ali a precisar ser protegido desde que nasce, né? Já que as meninas são muito mais vítimas do que os meninos, não que não exista. E dali para frente é só para trás e só para baixo, nesse sentido, né? A gente hoje vê cada vez mais os casos de... São palavras assim que não são legais a gente falar aqui nessa plataforma, porque dá um problema aí na distribuição do conteúdo. Então, tem todos esses lugares que estão relacionados ao corpo feminino. E como a sociedade sempre ditou as regras de como sempre tentou dominar esse corpo e sempre ditou as regras sobre como esse corpo deveria se comportar e a quem ele deveria pertencer e como ele deveria ser também. Então, nós já passamos por fases onde a mulher belíssima era considerada uma mulher muito farta, a mulher de seios fartos era uma mulher que era nutridora. Então, vários detalhes. Hoje, a gente está numa ditadura da mulher que tem que secar, sem gordura, tudo mais. E é claro que a gente vai sempre buscar o caminho do meio. Não é sobre se abandonar. Hoje a gente entende que a obesidade é uma doença. Então é muito importante cuidar do corpo físico, sim. Mas não somos só esse corpo físico. Precisamos lembrar que somos corpo, mente, espírito e cuidar de tudo isso. Por outro lado, a gente precisa encontrar o que faz sentido para a gente, dentro da gente, para a nossa saúde. Como o nosso corpo, escutar o nosso corpo fala com a gente. Então, como o nosso corpo quer ser? Ele é um corpo que tem um biotipo que nunca... Eu nunca vou ser magrela, porque não é meu biotipo. Então, não adianta eu querer ser magra e alta, porque eu vou sofrer o resto da minha vida. Porque eu já sou uma mulher muito baixa e tenho um biotipo que não é o biotipo de uma mulher muito magra, seca, travada, com barriga tanquinho. Se eu quiser perseguir esse modelo, vai ser muito sofrido para eu chegar lá e muito mais difícil de eu sustentar, porque o meu corpo não nasceu para ser assim. Eu proponho aqui, não é condenando quem se cuida demais e nem quem não se cuida. É o caminho do meio. Se cuidar, sentindo, percebendo, cuidando do seu corpo. Eu, por exemplo, sou uma mulher que já fiz cirurgia plástica. Na época, eu não era uma mulher desperta. Às vezes eu me pego pensando, será que eu faria as mesmas cirurgias plásticas que eu fiz? Foi um único episódio, mas com mais de um procedimento? Será que eu cortaria o meu corpo como eu cortei em nome da estética? Será que eu tentaria outras possibilidades? Entende? Eu mesma olhando, e não no lugar de arrependimento. Está feito, selado, decretado, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, estou muito feliz com o resultado. Está feito. Mas várias questões de saúde física minha, quando eu vou aprofundar, até energeticamente, a causa, o motivo, a circunstância, me parece que tem uma relação profunda com esse ato cirúrgico, por exemplo. Aderências abdominais que podem vir a estar prejudicando a minha coluna. Então, são coisas que eu fiz uma escolha que eu não estava totalmente consciente de todas as questões que envolviam essa escolha. Quantas vezes a mulher e a sua relação com o seu próprio corpo permeiam isso? Hoje a gente vive uma ditadura da beleza, de novo, e que traz as canetas emagrecedoras. Eu não sou nem contra nem a favor das canetas, mas eu acredito que existem casos e casos onde exista realmente necessidade. E outra coisa, eu vejo muitas pessoas que querem o resultado e não querem o processo. Então, são pessoas que fazem uso de caneta emagrecedora e não malham,
não mudam o estilo de vida e não tem noção, aí eu tô falando um pouco até como profissional de saúde mesmo, que lá na frente, se ela usa dessa maneira, querendo apenas o resultado, emagrecimento rápido, sem se cuidar, ela vai ter vários efeitos colaterais e doenças e males, como grande perda de massa muscular, mais dificuldade justamente na longevidade, afetando a sua longevidade, sua qualidade de vida, mais velhos, porque fez uma escolha que não estava totalmente consciente. Então, esse portal vem também para a gente trabalhar essa consciência e essa comunhão com o próprio corpo. Eu percebo, é um olhar meu, assim, quando eu começo a pensar sobre esse tema, que muitas mulheres dentro do xamanismo, dentro desse viés mais espiritualizado de olhar para o seu corpo, a grande maioria são mulheres mais magras, dentro do seu próprio biotipo, mas é difícil você ver alguém muito gordinha nesse meio, porque eu acredito até que, por exemplo, eu consagro ayahuasca, cacau, então são várias dietas espirituais também que a gente vai fazendo e que vai colaborando para a gente ir entrando, não só para a gente emagrecer em si, mas para a gente entrando cada vez mais em conexão com esse corpo. Então, hoje, o meu corpo não tolera leite, não tolera farinha, mas eu acho que ele nunca tolerou. Eu tive enxaqueca durante 1000 anos, porque eu não olhava para minha alimentação. Quando eu cortei essas coisas, eu simplesmente não tenho mais enxaqueca. E hoje, uma vez ou outra, eu como. Será que existe a possibilidade de eu vir a me curar disso? E poder comer de tudo e não precisar dessa barreira para não comer de tudo porque eu tenho um outro nível de consciência? São coisas que eu me questiono. E isso é que eu estou trazendo. Esse questionamento e essa comunhão com o corpo. Esse é o objetivo. E sempre, em todos os portais, em todos os momentos, a gente procurar esse caminho do meio. A gente já entendeu como Maria Madalena traz isso e olha para isso, e aponta para isso. E Santa Sara, ela vem numa postura, numa energia espiritual de uma Madonna Negra, uma grande mãe, que sabe explorar tanto a profundidade quanto a capacidade de elevação. É aquela mãe que sabe te dar colo e que sabe te mostrar o que precisa ser visto e que também te dá força para encarar o que precisa ser visto e mudar o que precisa ser mudado a partir do que você viu. Então, são essas duas forças que podem ser grandes amigas, companheiras de vida e enquanto encarnadas e dentro da espiritualidade também, ambas fazendo parte de forma muito ativa da Irmandade das Rosas, ou ainda mãe e filha. Portanto, Maria Madalena não está chateada. Foi ela que deu essa abertura para que no mês de maio, o Portal Madalena viesse nesse dia tão lindo, dia 24 de maio, dia de Santa Sara. Então, eu quero te convidar para você se organizar aí rapidamente, porque eu não fiz essa chamada lá no início do vídeo, mas estamos aqui também para uma prática. Se organiza, se precisar, pausa o vídeo para você ir para um lugar com fones de ouvido, onde ninguém te interrompa, para que você possa receber esse caminho do meio com o seu corpo, se conectar com o seu corpo, estando ancorada e amparada por Maria Madalena e Santa Sara. Vamos lá? Então, tome uma posição confortável, feche os seus olhos e leve toda a sua atenção para a sua respiração. Você inspira lentamente, segura um pouco o ar nos pulmões e vai soltando bem devagar, uma expiração muito mais longa do que a inspiração. Deixa esse pulmão vazio um pouquinho, sente esse vazio. Inspira e vai fazendo ciclos respiratórios assim, dessa maneira. Uns 4 ciclos dessa forma. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais você relaxa e mais se conecta com a sua respiração e com o som da minha voz, mais você entra no estado de presença e permissão. Então eu peço para que você se imagine dentro de uma estrutura composta por uma pirâmide com uma base e 3 lados.
apontada para cima, interligada a uma outra pirâmide com uma base e 3 lados apontada para baixo. Cada pirâmide gira para um lado e é ativada a sua Merkaba, que é o seu corpo e veículo de luz. Dentro dessa Merkaba existe uma cor predominante, que é o rubi dourado. Mas você também vê raios azuis e raios negros permeando esse espaço. E desde já você já começa então a ser tratada por Maria Madalena e Santa Sara. Essa Merkaba vai fazendo uma viagem cósmica, vai se afastando de onde você está, fluindo pelo cosmos, pelo universo, até que ela chega do Templo da Chama da Cura Divina, que tem a mesma forma, uma estrela multidimensional de 6 pontas, só que infinitamente maior. Você adentra esse templo, e esse templo hoje ele está harmonicamente integrado ao Templo do Amor. E você visualiza Santa Sara e Maria Madalena no centro desse templo, junto a uma fogueira que vai queimando, vezes num fogo azul e negro, vezes num fogo rubi dourado. Você se senta na frente dessa fogueira. E ao mesmo tempo que você está dentro desse templo, você também se conecta lá com o seu corpo físico. Começa a se conectar com o seu corpo físico através do teu coração. Sente as batidas do teu coração. Sente o teu pulmão se enchendo de ar. Sente esse ar que entra, esse ar que sai. Sente o fluxo sanguíneo que o teu coração vai bombeando pelas suas veias e artérias. Sente os teus órgãos. Sente os teus pés, tuas pernas, seu abdômen, sua coluna. Sente os seus ombros, os seus braços, a sua cabeça. Se conecta com esse corpo. E quando você está no templo e conectada com o corpo, você já faz esse caminho do meio. Você já entende que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência física, que não é só esse corpo. Mas você também entende esse corpo como grande veículo, o grande templo para que você experiencie essa matéria. E aí nisso eu quero que você pergunte para o seu corpo: corpo, o que você precisa de mim? Corpo, o que você deseja que eu coma? Corpo, como você deseja se movimentar? Escuta o seu corpo. Vê se esse corpo te pede mais alguma coisa que você tenha privado ele por dietas muito restritivas. Se esse corpo te pede para diminuir alguma coisa que você está trazendo muito em excesso para ele. Se esse corpo te pede mais movimento ou um pouco mais de recolhimento. Se esse corpo te pede uma academia ou uma dança. Se conecta com seu corpo. Se conecta também com as dificuldades, possíveis dificuldades de saúde que você possa ter vivenciado recentemente. E vai sentindo essa conexão com o corpo, com a matéria, com o espírito, se equilibrando e equalizando, ouvindo o seu corpo. E voltando um pouco mais a tua consciência agora lá para o templo, Maria Madalena te entrega uma rosa rubi dourada. Santa Sara te entrega uma rosa
azul e negra. Você segura essas duas rosas e essas rosas simbolizam uma grande bênção para a tua alma e para o teu corpo físico. E além de uma grande bênção, uma grande conexão. Essa capacidade e essa consciência de se conectar com o corpo e com o espírito. Usar o espiritual para ouvir o corpo, usar o corpo para se conectar com o espiritual. Você sente a alegria, a gratidão de estar vivenciando esse momento. Agradece. E é aberta para você a oportunidade de deixar um pedido para Santa Sara. O que você deseja hoje alcançar na sua vida? Sara e Madalena estão aí para ouvir, acolher o seu pedido e te ajudar. Faça o seu pedido, elas recebem. Entenda que muitas vezes para ter um pedido atendido por uma grande mãe, você vai receber as oportunidades de aprendizado, de lembrar do seu próprio poder de criar aquilo que você deseja para você. Mas você também recebe a possibilidade de que isso seja fácil, leve, de que você alcance de forma muito tranquila essa consciência. Então você entende que isso já está feito. Agradece mais uma vez, agradece como se esse teu pedido já tivesse realizado. Entrega, confia, solta. Olha para elas e fala: eu entrego, eu confio, eu agradeço. E você se despede com a total gratidão de que o seu pedido já foi atendido. Você vai retornando para sua Merca, vai retornando pelo cosmos, se reaproximando do seu corpo físico. Nós vamos preparando o fechamento. Todos os seus corpos físico, mental, espiritual e emocional harmonizados se reacoplando ao seu corpo físico. Você dá 3 respirações bem lentas e profundas. Eu ativo a lei do símbolo e realidade, a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Esse conteúdo, ele é um conteúdo também de aprofundamento complementar para quem está participando nesse exato momento do desafio Fim da Repetição. Passando por 10 dias de reprogramação afetiva sistêmica, para se desfazer das heranças emocionais que esgotam e finalmente viver relacionamentos leves. Para quem está no desafio, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, eu estou no desafio. Já compartilha esse vídeo com mais pessoas que você ama. E para você que não está no desafio, eu vou deixar um link aqui para você entrar na fila de espera do próximo desafio, que ao longo do... Eu estava gravando esse vídeo aqui, estava gravando os stories para o meu Instagram, e eu entendi que vai ser em julho a próxima edição. Então você também vai poder já participar desse desafio, já está se pré-inscrevendo, entendendo como se preparar. Se esse vídeo fez sentido para você, curte para ajudar o YouTube a espalhar para mais pessoas. Se você ficou comigo aqui até agora, fala: eu passei pelo 5º portal de Madalena, comenta aqui. Compartilha esse vídeo com mais mulheres que você ama para que elas possam acessar esse conteúdo e passar por esse portal também com você. E muita gratidão por ter ficado comigo até aqui. Seguimos juntas, fazendo muitas conexões místicas de cura.